Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes e no dia de hoje vamos estar estudando sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é uma igreja cristã? Sim ou não? Bem, o porquê eu faço essa pergunta? Porque em nossos dias, nesse início do século XXI, infelizmente, temos presenciado uma apostasia imensa, e nessa apostasia imensa, muitos protestantes, vamos dizer assim, muitos evangélicos, têm passado para a Igreja Católica. Sejam essas pessoas cantores ou alguns pastores, ou até mesmo membros de igrejas evangélicas. É bem verdade que essas pessoas que estão passando para a Igreja Católica são pessoas que provavelmente nunca conheceram, né? Nunca conheceram o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Provavelmente. Porque pode ser que uma pessoa dessa volte a sanidade e volte para os caminhos do Senhor. Pode ser que aconteça isso, né? Deus tiver um propósito com essa vida. Agora, o que acontece é o seguinte: as pessoas nas igrejas evangélicas, embora nós tenhamos muitos livros, muitos vídeos, o conhecimento através de livros, né, pode ser adquirido, mas infelizmente as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas não querem ler livros evangélicos, bons livros evangélicos. As pessoas não querem se sujeitar a conhecer as doutrinas do Evangelho. E Lutero, certa vez, ele disse: olha, se uma pessoa ela não conhece a doutrina da justificação, essa pessoa vai cair. Ou seja, essa igreja vai cair, Lutero disse. Então, certamente, as palavras do grande reformador são muito pertinentes nesses dias de hoje. As pessoas não conhecem, não são ensinadas em suas igrejas sobre as doutrinas da graça, sobre o Evangelho. E a tendência é realmente se perder nas seitas e nas falsas religiões. Por isso que você vê cristãos evangélicos passando aí para o espiritismo, para o budismo, para a Igreja Católica, abandonando a fé, se tornando agnóstico, alguns ateus. Por quê? Porque essas pessoas realmente elas não foram ensinadas em suas igrejas. Lamentavelmente, né? Principalmente se a pessoa foi parar em uma seita neopentecostal. Sim, se uma pessoa parou numa seita neopentecostal, aí que de fato a pessoa não vai aprender absolutamente nada sobre o Evangelho verdadeiro e genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, as pessoas se perdem. E nós temos visto um número razoável, né, de pessoas passando para a Igreja Católica. Pessoas que se dizem ser evangélicas. Mas o porquê acontece isso? Porque as pessoas realmente estão abandonando, né, muitos pastores estão abandonando o ensino escriturístico das Escrituras, não querem pagar o preço de ensinar o seu rebanho e alertar o seu povo. Infelizmente, é isso que tem acontecido nas últimas décadas, né? Alguns tentam também, com um falso evangelho, apresentando um ecumenismo evangélico, né? Uma integração, né, entre as religiões, que é um discurso do anticristo. Esse é o discurso do diabo. Sim, do diabo. Né? Não existe um ecumenismo. Como você vai fazer ecumenismo com uma religião como, por exemplo, o budismo, que não acredita em Deus? Como você vai fazer ecumenismo, uma união com o espiritismo, se a Bíblia diz que invocar mortos é invocar demônios? E como é que você vai fazer uma união com uma religião dessa? Então, esse discurso ecumênico, na verdade, é um discurso satânico. E juntamente com essa onda ecumênica, aparece, logicamente, o catolicismo romano, querendo aparentemente se unir
com o protestantismo, que o objetivo não é esse, o objetivo é realmente fazer isso que eles estão fazendo, arrancando algumas personagens ditas cristãs evangélicas do meio da igreja cristã e passar para o catolicismo romano. Então, de ambos os lados, as pessoas têm se chamado de irmãos, irmãs em Cristo, né? Isso era impensável, né, há alguns anos atrás, mas hoje, né, os clérigos católicos romanos, eles aparecem regularmente na televisão. Você tem canais, variados canais de missas, dos ensinos católicos romanos na televisão, né, tentando uma unidade entre católicos e protestantes. Você tem estações de rádio, né, cristãs, que transmite programas católicos romanos, e livrarias cristãs que contém também uma variedade de material acenando para a Igreja Católica Romana. Então, nesta série, nós vamos analisar essas coisas. Existe conciliação entre a Bíblia e o catolicismo romano? Você vai ficar perplexo em saber que não existe conciliação deste nível, porque ou você segue a Bíblia Sagrada ou você a nega as Escrituras, em nome da tradição. Então, vamos embasar também a nossa série no catolicismo oficial da Igreja Católica de 1994. Existe o catecismo da editora Vozes do ano de 1993, que praticamente é o catecismo da Igreja Católica de 1994. Ok? Então nós vamos descobrir aí nesta série algumas quais são as respostas para essas perguntas que eu irei fazer, como por exemplo, a Igreja Católica é uma igreja cristã? Os ensinos do catolicismo estão em conciliação com a Bíblia ou não? Estão em oposição à Bíblia, né? O catolicismo da Igreja Católica de 1994, ele é a fonte oficial da Igreja Católica, da doutrina católica. Ninguém pode negar que esse catolicismo é o mais atual praticamente, certo? Então, os ensinos que lá estão contidos são os mais atuais possíveis dentro do catolicismo romano. Foi publicado em 1994, esse novo catecismo romano. Ele estava desde 400 anos, não havia uma renovação. Então você pode ter certeza que o que nós iremos falar está embasado do que existe de mais novo em doutrina da Igreja Católica, ou seja, o que é atual. Não vou prender-me muito em questões filosóficas, certo? Para tratar dessa série. Vou tratar mais nas questões de doutrina da Igreja Católica Romana e como essas doutrinas são comparadas com a Bíblia. Aí você poderá tirar as suas próprias conclusões e tomar as suas próprias decisões, ok? Então, gostaria de encerrar esse primeiro vídeo deixando para vocês um texto das Escrituras Sagradas, tá? Que se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos ver o que tem aqui no livro de Efésios, né? Capítulo 1. Né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta. A Bíblia aqui é meio nova, tá difícil achar que as páginas estão meio grudadas. Vamos ver o que diz aqui Efésios capítulo 1. Vamos lá. Efésios 1, acompanha aí, verso 17. Verso 17 e 18.
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ok? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que Deus possa estar, então, abrindo os olhos do seu coração, para que você possa ser iluminado pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que não estou falando de uma denominação. Estou falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz. Deus te abençoe grandemente.